Bom dia, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a cada um de vocês e espero que vocês estejam bem. Por aqui quem está falando é a Adriana, criadora aqui do canal Viva Arte Ateliê, e sejam todos muito bem-vindos a este cantinho. Meninas, hoje uma peça exclusiva, tá? Não sei se tem vídeo aula, tá? Não procurei, então se às vezes tiver alguém que tenha feito alguma peça igualzinha a essa que eu vou mostrar para vocês, vocês podem deixar aqui no comentário que eu vou dar os créditos, tá bem? Mas, a princípio, eu não vi em lugar nenhum, tá? Esta a peça, tá? Eu fiz ela totalmente aleatória, né? Juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e confeccionei esta peça que ficou, meninas, um espetáculo. Eu me apaixonei. Amo, meninas, cada peça que eu faço, mas tem aquela, sabe, que ganha o nosso coração. E vou lhe dizer, tô bem a fim de ficar com ela pra mim, hein? Quem nunca, né, gurias? Amo, amo, amo. Amo esses tons e ela ficou um espetáculo. Sabe aquele caimento? Eu tive que desmanchar ela. Ela, na realidade, ela estava parada aqui, né, em ponto de bico. Eu tinha feito, tinha embabadado, eu ia fazer um tipo de bico e depois resolvi fazer outro. E no finalzinho ainda resolvi mudar mais um pouquinho, né? E faz parte, né? Temos que ser, sim, criativos, né, meninas? Então, assim, a gente tem muita inspiração aqui no YouTube, né? E agradeço a todas elas, né? Meninas e meninos, né? São, nossa, assim, são inspiração, assim, são bênção de Deus nas nossas vidas, né? Eu, pelo menos, me sinto assim, gurias. Amo ver vlogs, amo ver, né? Ou deixo ali rodando uma videoaula para ajudar a amiga também, né? Então, assim, é muito importante, é muito bom esse contato, né? Essa interação, essa troca, né? Eu acho, assim, maravilhoso, de verdade. Então, vamos começar aqui, gurias, tá? Vou pôr um caderno aqui na balança, porque senão ela nunca pesa muito bem, né? E eu gosto dele sem dúvidas, né? Vamos dizer assim. Ligar a balança. Lembrando, gurias, que quando a gente já põe algo em cima, ela já liga zerada para quem tem a dificuldade em tarar, né? O peso na balança, sempre liga ela com algum objeto em cima, seja um cesto, uma bacia, né, uma bandeja, né? Não importa o que tu vai expor em cima para pesar a tua peça. Então, vamos aqui, gurias, ver quanto pesou. Ó, 511 gramas, gurias. Eu amei confeccionar essa peça. Vou contar para vocês que estou a fim, sim, de fazer uma produção dela de no mínimo 3, tá? Quero fazer com vermelho, né? Agora vem a época agora de fim de ano. Eu acho que vermelho vai ter uma boa saída, né? Não sei ainda a disposição de cores. Vamos abrir então esta lindeza. Olha isso aqui. E olha aqui, gurias, ó. Olha só o caimento dessa peça. Esse vinco aqui, gurias, é porque ela tava dobrada há muito tempo, tá? Deve ter o quê? Uns 3 a 4 meses que eu deixei aqui em ponto de bico e larguei de mão, né? No dia eu me estressei porque embabadou, tive que desmanchar, e aí eu não tava com muita paciência no dia, gurias. Deixei de lado, só que a gente também não pode esquecer essas peças, né, gurias? Então, assim, ó, olha a perfeição desta peça. Eu fiquei apaixonada, gurias, e aqui, a única coisa que aqui eu não gostei muito, tá, do resultado, foi que eu passei uma carreira de pontos baixos aqui neste verde, tá? Eu achei que ficou muita informação de verde, tá? Pode ser impressão minha, mas no próximo provavelmente eu vá mudar isto, tá? Ou eu não vou fazer aqui os 2 pontos altos, né? Que aqui foi 2 pontos altos tirados junto, como se fosse a tulipa, tá?
Na tulipa não, perdão. Fugiu o nome do ponto aqui, meninas. Tá, mas é 2 pontos altos tirados junto, tá? Talvez eu faça com vezinho normal de um ponto alto, tá? Isso eu ainda vou ver, vou ver como eu vou fazer. E também aqui, gurias, eu usei aqui um fio 100% algodão, tá? Fugiu o nome? Barroco, gurias. Só que este barroco é número 4. E olha como dá para usar, né? Claro que eu acho aqui, ó, que se tivesse sido, tá? O vezinho simples, as tulipinhas tinham ficado mais juntinhas, tá? Outra coisa, se tivesse sido as tulipas no fio 6, talvez também teria ficado uma tulipa mais cheinha, né? Acabou que ela não ficou tão cheinha quanto eu queria que ficasse. Mas ela é a minha peça piloto. Então, para a peça piloto, eu acho assim que ela tá muito bem, né? Tem uns ajustes? Tem, né? Que eu achei que ficou aqui. Só que ao mesmo tempo ela ficou, né, perfeita. O que que acontece? No fio 4, gurias, ó, para arrumar a tulipinha, ó, deixa eu chegar vocês mais perto para vocês me verem. Ó, então aqui, ó, para arrumar a tulipinha, a gente põe o dedinho aqui por trás, que ela tem essa aberturinha aqui, ó, tá? Põe o dedinho aqui por trás, segura aqui, ó, e arruma a tulipinha. Eu fiquei pensando, gurias, este trilho de mesa aqui, ó, porque aí, ó, como é o fio 4, ele parece que ele ficou pequeno aqui, né? Eu achei que se fosse no fio 6 teria ficado melhor. Mas também, gurias, eu fiquei pensando, ontem eu tava vendo um vídeo da Vanessa Marcondes, eu vou subir vocês aqui. Da Vanessa Marcondes, gurias, que ela faz aqueles jogos maravilhosos de banheiro, né? E ela faz uma flor diferente, né? Eu fiquei imaginando aquela flor aqui, gurias. Nossa, eu vou ter que fazer uma adaptação meio parecida com essa. Me deu muita vontade de fazer. Vou pegar aqui a fita métrica, deixa eu achar, achei. A fita métrica, tá, gurias? Eu não medi e não tinha pesado, tá? Tá conforme eu terminei a peça. Terminei ontem, tá? Então, de picô a picô, opa, 74 centímetros. Lembrando que a minha peça aqui, ela tá bem descansada, porque ela tá um bom tempo, né, produzida. Achei que ela ficou num diâmetro maravilhoso, gurias, né? E também aqui, ó, chegou aqui, gurias, nessa parte aqui, a primeira vez tinha embabadado, tá? Eu não lembro quanto eu fiz aqui. Porque aqui fica sempre, né, um intervalinho aqui, porque fica essa parte aqui sem fazer, tá? Então, só que eu não lembro se eu botei correntinha aqui, gurias, já faz mais tempo, eu não lembro. Parece que sim, né? Mas aí o que que eu fiz? Eu intercalei, num vãozinho eu botei 2 pontos altos, no outro vãozinho eu botei um ponto alto. Intercalei assim até o final. E vocês acreditam que nesta contagem de pontos que eu não contei, o bico deu certinho. Nossa, assim, quando eu contei que deu múltiplos de 3, gurias, eu quase pulei de alegria. De verdade, porque só sabe, né? A gente sabe, às vezes a gente seguindo uma aula, a gente tem que adaptar, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu não sei vocês, gurias, mas eu fico tão feliz quando eu não preciso adaptar. Tive que desmanchar aqui aquele dia? Tive. Não teve problema. Só que eu acho assim, ó, que com a diferença, eu não lembro mais como é que eu ia fazer, tá? Mas eu amei o resultado. O que que eu fiz? Eu tava naquela pegada do tapete Janine Freitas, né? Tava não, estou porque eu tô fazendo a passadeira e já vou mostrar pra vocês o andamento dela, gurias. Fazer o da Janine Freitas, né? Só um momentinho, gurias, que eu tô recebendo uma ligação. Voltando aqui, gurias, me perdoem, tá? Mas tive que atender a ligação. Então, aqui, gurias, como eu tava falando pra vocês, eu vinha na pegada desse bico aqui, que eu, se eu não me engano, ele é a mesma coisa que o bico quase russo da Loren, né?
Eu creio que sim, que seja a mesma contagem de pontos aqui. Fiz um detalhezinho aqui, gurias, ó. Eu peguei ele no último pontinho atrás, sabe? Na última argolinha, tá? Então, deu esse relevinho aqui. Primeiro, eu ia fazer tipo ponto russo, o bico russo, né? Que a gente pega aqui por trás. Ele ia ficar muito bonito, gurias, só que eu resolvi fazer ele mais simples, tá? Aqui eu fiz os 3 picozinhos com 3 correntinhas, uma de 5, 3 com 3 e fiz o ponto em relevo aqui, um ponto duplo, tá, gurias? E deu esse resultado. Eu acho assim que esse ponto em relevo aqui, ele deu um destaque muito bonito na peça, né? Porque ela é uma peça bem neutra, né? Que dá pra pôr aqui um lindo vaso de flores aqui, uma fruteira, né? Eu acho que fica uma coisa, fica um delicado muito chique. Tá bom, gurias? Olha, eu estou encantada, simplesmente assim, não tenho o que falar desta peça. E realmente, gurias, assim, ó, eu fiquei com muita vontade de pegar pra mim. É que faz pouquinho tempo que eu fiz, olha aqui, gurias, a perfeição. Ele ficou retinho aqui, ó. Nossa, assim, eu tô tão feliz. Vocês não têm ideia do quanto... Tem ideia, né? Porque creio que vocês também ficam muito felizes quando uma peça sai do jeitinho que a gente quer. Então, atualizando vocês aqui agora, tá? Lembrando, gurias, eu não pesei, tá? Até mesmo que eu fiz uma parte, ficou, eu acabei não pesando, tá? Aqui, gurias, eu vou atualizar vocês sobre a gigante aqui, a passadeira. Olha isso. Eu fiz uma carreirinha ontem, né? E hoje eu me sentei ali e acabei fazendo 2 carreirinhas. Então, só que amanhã e domingo pra mim vai ser bem puxado, tá? Hoje aqui é uma sexta-feira. Amanhã eu tenho que sair, domingo eu tenho festa, então não tenho como produzir. Então, provavelmente eu vou pegar ela somente na segunda, tá? Então, gurias, assim, ó, e pelo que eu medi, eu creio que ela vai sim atingir ali os 3 metros de comprimento que a minha cliente quer, porque ela já está com 2 metros e 40, gurias, acho que é 2 metros e 40. Não lembro direito. Só que eu quero fazer ela um pouquinho mais, não, 2 metros e 50 ela está. Mas a gente sabe que ela vai passar um pouquinho, né? Provavelmente até eu terminar o bico. Só que é uma passadeira grande, então eu creio que depois da primeira lavagem ela vai, né? Mesmo que passe, ela vai chegar ali nos 3 metros. Então a minha intenção sim é passar um pouquinho. Gurias, ela está dobrada aqui, gurias, olha isso. Olha. E vai ficar muito linda, né? Ó, pra não dizer que não está dobrada, gurias, olha aqui. Está dobrada ao meio. Olha a minha marcação de meio aqui. Então, assim, eu tô muito feliz, né? Eu acho que esse jeitinho de fazer ela aqui vai dar super certo. Quero fazer isso com as outras peças grandes que eu tenho pra fazer também, tá, gurias? Eu acho, assim, que facilita muito pra gente. Quando vai ver, a peça vai estar pronta, né? Então, isso facilita muito, nos deixa muito feliz. Pelo menos eu fico, tá, gurias? Mega feliz. Vamos então, gurias, para a palavra de hoje. Né? A palavra de hoje é muito especial, gurias. Eu já li ela na parte da manhã, tá? E assim, o Espírito Santo tocou muito no meu coração para trazer essa palavra para vocês, tá? Eu me emocionei muito na hora que eu estava lendo, né? Eu espero conseguir ler agora para vocês e espero que toque no coração de vocês como o Espírito Santo tocou no meu, tá bem? A primeira passagem, gurias, é Êxodo, é o segundo, deixa eu ver aqui, é o segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo 31, versículo 2 até o 6. Diz assim: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Eu enchi com meu espírito, eu lhe dei inteligência, competência e habilidade para fazer
todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei também capacidade a todos os homens habilidosos para fazerem todas as seguintes coisas que eu mandei. Gurias, antes de passar para a segunda passagem de hoje, né? Eu achei tão importante quando eu li essa passagem, né? Que aqui mostra que Deus, né? Nos capacita, nos habilita, né? A fazermos o nosso artesanato. Isso é maravilhoso, vem de Deus, né? É um dom precioso que Deus deu a cada um de nós, né? O dom de transformar um simples fio, gurias, ó, em peças maravilhosas. Então, assim, e não somente no crochê, no tricô, na decopagem, né? Patchwork, patch appliqué, nossa, tem tantos tipos de artesanato, né? E é um dom divino podermos transformar as coisas em peças lindas, né? Eu achei assim essa passagem, eu pensei, não, eu preciso sim levar para as meninas. A segunda passagem, gurias, é Lucas 24, do 13 ao 32. Ó, meninas, tá? Lucas 24, do 13 ao 32. Vou ler aqui. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoraram a entender e a crer que tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças.
a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Até aqui, então, gurias, a passagem de Lucas 24, do 13 ao 32, né? Aqui mostra que Jesus teve que passar, né, pelo sacrifício de se entregar à cruz. E ele fez isso por amor ao Pai, né, e obediência. E por isso, hoje vivemos em tempos de graça, meninas, que quando Jesus ele foi crucificado, ele rompeu o véu que nos separava do Pai, né? E através da morte de Jesus, se nós crermos nele e aceitarmos ele como nosso único Senhor e Salvador e nos arrependermos dos nossos pecados, porque sim, todos nós somos pecadores, não existe pessoa que não tenha cometido pecado. A única pessoa que veio nessa vida, vamos dizer assim, nesse mundo como homem, né, como todos nós, e que não teve pecado foi Jesus. O restante, todo mundo é pecador. Seja mais, seja menos, mas pecado é pecado e não importa o tamanho dele, tá? Então, assim, Jesus, ele rompeu, na hora da morte de Jesus, ele rompeu esse véu. Então, assim, o que isso quer dizer? Que hoje nós podemos, gurias, falar com Deus diretamente, que não era possível antes da morte de Jesus. E isso se chama tempo de graça, né? Que nós podemos levar ao Pai tudo que estamos sentindo e Ele escuta cada um de nós, né? Então, assim, isto é maravilhoso, assim, ter a certeza, a fé, né? Que Deus está conosco, Jesus está conosco, o Espírito Santo está conosco, porque cada um de nós temos o Espírito Santo, né? E isto é maravilhoso. Ele é o nosso consolador, ele nos guia, ele nos dá direcionamento, né? Então, gurias, assim, ó, eu vou ler a passagem aqui do meu devocional. Maravilhados pela graça. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Você se lembra da primeira vez em que teve a nítida consciência que seu coração pertencia a Jesus Cristo? Alguns chamam esse fenômeno espiritual de conversão. Algumas vezes ela acontece mediante uma confissão pública de fé. Em outras se trata de processo gradual, sem uma associação direta a um evento ou data específica. Mas o fato é que, em determinado momento da vida, a exposição ao Evangelho deveria alcançar a nossa alma e nos dar uma nova identidade, renovando a nossa mentalidade e nos deixando maravilhados diante da boa notícia da graça de Deus. Ali despertamos para o primeiro amor. Afinal, você se lembra quando foi a última vez em que se sentiu maravilhado diante de uma verdade revelada pelo Evangelho? Já experimentou aquela sensação incrível de descoberta e deslumbrante ao expor-se diretamente às Escrituras durante uma leitura devocional ou um momento de oração particular? Você ainda é capaz de se maravilhar quando se dá conta de que Jesus morreu para reconciliar a sua vida com Deus? A voz de Deus já ecoou nitidamente em seu coração? Fico pensando naquele povo amontoado aos pés de Jesus, de olhos arregalhados e pele arrepiada,
Eu os imagino ouvindo aquelas palavras cheias de poder e amor, que entravam como flechas afiadas no seu coração, dilacerando toda a falsa piedade e expondo as escrituras de uma religiosidade cáustica e maldita que havia aleijado a imagem de Deus e transformado o eterno em um ídolo burocrático e egoísta. A mensagem de Jesus precisa ser resgatada pela igreja, que para que voltemos a nos maravilhar com aquilo que realmente importa, em vez de nos rendermos à espiritualidade artificial dos teatros religiosos, né? Eu quando eu li esta mensagem de hoje, assim, meninas, assim, é tão bom sentir esse primeiro amor. Eu já falei isso para vocês aqui, né? Esse primeiro encontro assim com Deus, assim, com Jesus é maravilhoso, né? Se você não experimentou, experimente. É uma sensação que só quem sente pode descrever, e mesmo assim fica quase impossível de descrever em palavras o que realmente sentimos. O que realmente sentimos, porque se nós estamos com o coração vazio, aquele vazio que nada e nem ninguém preenche, sim, esse vazio ele somente é preenchido por Cristo Jesus. Não tem outro meio de preencher esse vazio. Você pode ter tudo, tudo, né? Ser milionário, não importa, mas falta Jesus na sua vida. Se você sente esse vazio, tente se conectar a Jesus, né? Ele é a verdade e a vida. Então, assim, eu achei, nossa, assim, eu me emocionei muito quando eu li esta passagem. Já na parte da leitura bíblica ali, o Espírito Santo já, nossa, tocava em meu coração, e é bem como diz aqui, um coração, né, fervoroso, um coração ardente, assim, e emocionado, né? Isso é estar na presença do Senhor, e isso é muito bom, né? Então, assim, claro, aqui fez algumas perguntas, né, de qual foi a última vez que você sentiu assim, né, essa emoção diante de uma oração, diante de uma leitura, né, porque Deus, ele fala conosco através da leitura, através de um louvor, através de uma mensagem, tipo essa que eu tô trazendo aqui para vocês, né, então assim, Deus fala conosco por muitos e muitos e muitos meios, por sonhos, né, só temos que ter um cuidado, que quando a gente tem algum sonho, e esse sonho, ele se repete, se repete, se repete. Eu já passei por essa experiência. Não lembro se eu já contei aqui para vocês. Uma hora dessas eu conto detalhadamente, né? Pode ter certeza que Deus está querendo falar contigo. Quando isso aconteceu comigo, eu senti, sim, que Deus queria falar comigo. E o que eu fiz? Eu fui ao meu pastor, que eu confio, né? E pedi explicação para ele. E a explicação dele foi magnífica, né? Então, assim, eu levo isso para minha vida. E é muito bom quando podemos contar com um pastor que a gente pode ter certeza que ele não vai falar da boca para fora só para te agradar alguma coisa, não, porque às vezes, e muitas das vezes, sonhos, palavras ferem. Só um momentinho, gurias. Eu ia pausar aqui, gurias, mas não deu. Relevem, tá? O latido do cachorro. Então, assim, muitas vezes a gente tá num culto ou alguma pessoa é usada pelo Espírito Santo para falar conosco e aquilo nos machuca, né? E não é para nos machucar, para nos derrubar, não. É para nos sacudir para a realidade, para aquilo que Deus quer para nós. Deus fica dizendo assim: filho, não é por aí, não é por este caminho.
Volta, volta, é outro caminho, é outro caminho. E às vezes a gente persiste naquele caminho que nos afasta do Senhor, mesmo que inconscientemente, tá? E aí a gente precisa sim parar, refletir, e se nós não conseguimos entender aquilo ali que Deus quer para nós, né? O que Ele está querendo dizer com aquilo, com algum sonho, alguma palavra, né? Algum sentimento forte que a gente está sentindo, porque se começa a nos afligir, gurias, um sonho, ou foi num culto, a pregação do pastor, alguém contou minha vida pro pastor. Quem não passou por isso? Alguém de vocês já passou por isso? De ir num culto e o pastor falar tudo que tu tá sentindo? E tu jura que foi alguém que foi lá e falou pro pastor tudo que tu tá passando? Às vezes tu contou pra uma pessoa e disse assim, não conta, eu vou te contar, mas é segredo. E aí o pastor vai lá e fala tudo aquilo que tu falou para aquela pessoa, referente àquilo que tu passou, pela tribulação que tu tá passando. E aí tu pega e ainda pensa assim, essa pessoa foi lá e falou pro pastor, e eu pedi para não falar. Gurias, não é, tá? Eu passei por essa experiência mais de uma vez. Na primeira eu fiquei muito impactada e sim, eu cheguei a perguntar para a pessoa se ela tinha falado pro pastor. Não tinha como, gurias. Nessa minha experiência, o pastor ele veio de 300 quilômetros de distância para fazer aquele culto. Então não tinha como, não tinha. E o pastor jamais ia pegar uma pessoa para poder fazer um culto para aquela pessoa. Não. O pastor que ele é instruído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai sim naquele culto tocar algum coração, né? Na época, gurias, eu passava por uma depressão muito forte, uma ansiedade muito forte. Em vários momentos da minha vida, na minha vida não, naquele período, né? Eu pensei em suicídio, né? Em acidente de carro. E o culto todinho era que Deus te deu a vida e somente Deus pode tirar ela. Ninguém pode tirar a tua vida. Tu não pode tirar a tua vida. É bênção de Deus. E somente Deus te deu a vida e pode encerrar a tua vida aqui na terra. Tu entende? Então, assim, o culto, eu chorei, gurias, como uma criança. O culto inteiro. Vocês não têm noção, ou tenham, talvez já tenham passado por essa experiência, mas quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, que aquela palavra, ela vem para ti assim com um impacto tão grande, mas tão grande, que tu jura que alguém falou, e não, gurias. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos sacode para a realidade, né? Foi muito impactante aquele culto para mim, muito mesmo. Então, e eu creio que assim como Deus, né, como o Espírito Santo falou comigo através daquele pastor, eu creio, gurias, que o Espírito Santo vai falar com vocês através de outras pessoas, seja um pastor, seja um amigo, seja um desconhecido, pessoa que você nunca viu na vida. Eu tava num supermercado, gurias, nessa época, né? Antes de me voltar para Cristo e me agarrar nele, eu estava no supermercado, chegou um senhorzinho e ele bateu assim no meu ombro e na hora eu achei até que era algum conhecido. Me virei, ele olhou dentro dos meus olhos e disse para mim: Jesus te ama. E naquele momento eu não entendi. Eu não entendi. Hoje eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Ele usa pessoas para nos trazer uma palavra. E eu tenho certeza que através daquela palavra foi onde eu pedi ajuda e fui para o lugar certo, ao encontro de Jesus. Se você está passando por algum momento difícil, tenha fé. Se agarre em Jesus assim como a sua boia. Se você estivesse num mar
se afogando. Jesus é a tua única salvação. É a tua boia de salvação. Se agarre nele. Tenha fé. Procure mais intimidade. Eu não gosto de ir para um culto. Não gosto. Tudo bem. Não tem problema. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Começa a ler. Que seja um versículo por dia. Um versículo por dia. Começa lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Começa lá. E depois me conta. Qual foi a tua transformação? Porque não tem como a gente começar a ler o Novo Testamento sem nos emocionarmos muito, muito. Leia com o coração aberto. Ore antes. Peça sabedoria do Espírito Santo. Peça discernimento. Que Ele tire as vendas dos teus olhos, do teu coração, da tua alma e do teu espírito, para que a palavra que tu está lendo possa ser absorvida no teu coração como semente. E uma semente em terra forte que há de dar frutos. Tá bem? Então, assim, Jesus é vida. E vida em abundância. Tá bom, pessoal? Esta é a palavra de hoje. Consegui, gurias, ler para vocês, né? Falar um pouquinho. Eu creio que o Espírito Santo que usou os meus lábios. Quando eu li, gurias, ali a passagem de Lucas 24, do 13 em diante, eu me emocionei muito, muito. Aí quando eu fui para a parte do devocional, nossa, foi muito, muito impactante, assim, impactante não, mas o Espírito Santo me pediu muito para vir e trazer essa palavra para vocês. Eu espero que essa palavra possa tocar um coração. Só sei te dizer uma coisa, se você está passando por algum momento difícil. Jesus te ama. Aceita Ele. Tá bom? Grande beijo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Fui!